E aí, já voltamos com vocês, mais um bloco aqui do... EPA! E para dar início nesse bloco aqui de hoje, pessoal, é muito importante que nós vamos começar aqui com o nosso convidado, né? O nosso convidado com muitas histórias hoje, a gente conversa nos bastidores ali, ele conta muita coisa interessante para nós. E uma descoberta incrível que nós tivemos com ele aqui é que ele já foi do Exército Brasileiro, né? Das Forças Armadas, né? E nessas situações ele foi do período em que tinha caminhada, tinha todo um destaque, né, Alexandre, que você era sofrido nessa época, né? E nessa época teve um episódio muito marcante na vida dele, que não esqueceu nada, ele não esqueceu nada desse episódio. E ele vai contar um pouquinho para nós desse acontecimento aqui, né? Cansativo, né? Fuzil nas costas, né? E aí... Conta pra nós, Alexandre, conta pra nós. Corta pra 18. Tem que contar mesmo. Conta pra nós. Conta pra nós. Vai perto do microfone que o ouvinte quer saber. Tá, então, vamos lá. Tá aqui, ó. Tá nessa câmera. Ó que bonitão. Tá lindão, hein? 1988. 88, 2 anos depois da Copa. Eu nem sonhava em ser nascida, 100 cara. anos de... Julho. Inverno. Uma época fria. E a gente foi fazer uma marcha lá de 42 quilômetros, né? Que você tem que fazer. Nossa senhora. Nossa, que carro, andando 42 quilômetros, Nossa, cara. 42 quilômetros cansa de carro. carro. Já tô... Já dói as costas da gente. Mochila pesada, aí que nem você falou, viu, fuzil e tudo mais, né? Bota aquele coturno horrível lá que tinha antigamente. E aconteceu de novo, né? Outra cagada. Big Frau aí, não vai. O Big Frau. Big Frau. E chegou na hora do almoço lá, né? Sábado, 1h da tarde lá, aí veio de Curitiba o caminhão lá que trazia o alimento pra galera, né? O almoço. Aí aquelas panelas tudo encebadas já, né? Guardadas, fazia um ano. Aí, tudo beleza, todo mundo comeu, tranquilo, né? Aí voltamos, só que eu acho que tava meio azedo, aquele negócio não deu ruim. Não caiu bem. Não caiu bem. Não deu liga. Caiu bem, não. E nós estávamos lá, acho que tinha cerca de uns 1.200 soldados lá. Quantos? Cerca de uns 1.200. Rodrigo, ele sempre se interessa, Não, né? por número. Não, Não, rapaz, porque falou em 1.200 soldados, Você cara. acha muito, Rodrigo? Ficou perdido. Bastante soldados, né? Se colocar um atrás do outro, né, vai longe. Vai longe? Enfim, desculpa. Desculpa, Alexandre. Não, tadinho. Palavra do convidado, Tem por certas favor. coisas que ele se empolga. Não, assim. tadinho. Deixa ele, tadinho. No prédio lá é ruim. E então é o seguinte, aí chegou uma hora lá por volta das 7 horas da noite e a gente foi caminhando, né? E aquele negócio eu acho que não caiu bem, que já foi azedando ali, né? E 7 horas a gente tinha que parar lá pra poder tomar o café, né? Tomar um lanche lá à noite. A sorte que era um matagal, assim, numa área rural lá. Mas em 1988 também, né? Nossa senhora, não sei como é que existia ainda trilha Papel ali. higiênico era tudo cor-de-rosa ainda, né? É. Uma lixa, né? Era o famoso Janjão, limpa, penteia e coça. Dava aquele acabamento, assim. E aí você imagina, né? Então, como é que eu conto isso agora, meu Deus do céu? Mas deu dor de barriga daí? Deu. Começou a dar aquela coxada e foi aquela cólica e todo mundo. E os caras já não carregavam o fuzil direito, já tava indo quase no pé e arrastando e foi. Aí até que enfim lá o coronel mandou parar e todo mundo, a hora que falou, 15 minutos pra ceia. Foi assim, acabou na hora, assim. Todo mundo vazou do trilho, assim, foi muito rápido. Incrível, todo mundo, assim, todo mundo. E eu saí correndo também. E naquela época, as calças. Oxi. Um botão, não era nem zíper, era de botão, né? A gandola e você arranca e aquele calor e frio e você suando e frio. E aí eu cheguei, olhei um cantinho ali e falei, é aqui mesmo.
Aqui E mesmo. só joguei, nem deu tempo de jogar a mochila, assim, porque eu fuzil você não pode largar, né? Aí, apoiado nele, sim, vem outro Camargo. Soldado Camargo. Soldado Camargo. Tava bem amargo na hora. Camargão. Camargo e o Camargo e Noceira. Camarguinha. Camargo. O Camargo e o Noceira, eles foram ao lado, assim, do jeito que a gente tá aqui agora, igual. E ficaram um de frente pro outro e falei, pelo amor de Deus, cara, vai. Eu preciso telefonar. Precisa mandar um torpedo. E tá chegando. Ele tá chegando. Eu acho daí que o telefone. Foi daí. Criar Foi daí que torpedo, né? veio o sentido torpedo. Daí que veio vivo, né? Do exército que morreu, né? Torpedo. Torpedo. E é uma sensação horrível você tá ali no sufoco, suando, e o cara na tua frente. Mesma coisa. Se concentra como que você chega? Segura. Ah, meu Deus do céu, segura o fuzil, segura a calça, tenta se equilibrar e o cara na frente você coloca a blusa, né? A gandola ali no E aquele nariz. tiroteio, né? Foi difícil. Foi pior que uma guerra. Foi pior. Na verdade, essa foi tua guerra. Na verdade, a gente vê ali o que é uma guerra. Hoje eles estão falando em Irã, Iraque. Eles não sabem o que é guerra mesmo, assim, sabe? E acima de tudo, né, é importante destacar o autocontrole ali, né, cara? Porque ali o controle tem que... Você tem que ter um controle magnífico, né, pra... Não tem. Não tem? Ali, né, cara? Porque ali o controle tem que... Você tem que ter um controle magnífico, né, pra... Não tem. Não tem? E você se entrega, que nem o Rodrigo, sabe bem disso. Não, O Rodrigo bem disse. Rodrigo, não corta o convidado, né? E foi difícil, e você com um pedacinho só de papel, que você não vai imaginar, né? A gente fazia, enrolava, colocava um pedaço no bolso ali, beleza, né? Tranquilo. Mas você usou ele enroladinho depois? Não entendi. Nossa senhora. Você tinha que pegar, tipo, 2 folhinhas só assim, né? 2 pedacinhos. Dos quê? Tem que ter unha grande. E foi. Mas eu vou falar, o Alexandre todo mundo saiba, né? Mas a empresa que patrocina o nosso programa, nossas empresas... Corporações Big Frau. Eles lançaram agora, talvez resolvesse o problema de vocês naquela época, a rolha, né? Opa, Super rolha. né? Super rolha. A gente vende rolha de várias Mas quer medidas, que fazer aquele barulho tamanhos, da rolha né? saindo? É. Não aguenta pressão. Isso! A nossa não faz. repete mais uma vez. A nossa não faz. Ah, Nossa, não. Ela não faz porque ela vai... Uma espécie de uma veda rosca, né? Sabe? É. E fica no orifício Tinha ali. que ter. E essas rolhas Big Frau, é importante você saber também, Alexandre, que elas, quando saiu para teste, ela rodou todo tipo de estrada no Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acarajé na Bahia. Tudo quanto é buraco. Tá, ela foi rodando todo tipo de estrada, igual um treinamento com um carro da Ford, da Volvo. Ela foi para tudo quanto é buraco para tentar. Inclusive o nosso participante aqui, né? O nosso participante que estava aí, Ângelo. Nossa, naquela época a gente precisava, porque. Hoje ele vulgo. Pois é, agora nós estamos na dúvida se é Pedro de Lara ou se é o Miro Sater. Vou falar pra você que o nosso participante aí do EPA, aí, o Ângelo, né? Ele Problema intestinal. teve. Então, e aí o Ângelo é o seguinte, na primeira etapa, o Ângelo começou todo lá pra cima, né? Começou em cima, no auge. Pô, na pegada do Almir Sater, o pessoal mandando recado. Oi, Almir Sater do teu lado aí, tal e tal. E aí eu não sei o que aconteceu depois que ele passou pelo problema Big Frau aí. E aí ele veio no programa, aí o cara chegou e falou assim, pô, você não é filho do Pedro de Lara? Aí nós ficamos preocupados, né, cara? Pô, o cara saiu de Almir Sater pra pesar. Ou seja, ando devagar porque já tive pressa, né? Eu acho que o problema intestinal dele judiou um pouco Pode, mais, né? pode ter judiado. Envelheceu. Acho que envelheceu. Mas qual que era o tamanho do diâmetro da rolha mesmo, Rodrigo? Que ele usou? Ele usou vários tamanhos, né? Vários. Ele iniciou Mas com aqui- com 4 milímetros, né? Mas E terminou ali no 30 milímetros. Foi já aquela tava.
Tamanho Bitola, buff. Garrafa de vinho, né? Bitola 8. XXXG, né? Bitola 8. A broca 8. E a Ah, não, empresa ali não tá tava com a broca 10, preparada, né? Ele tinha bitola 10, né? Ali é E a bitola. empresa O não mineiro tava é preparada. forte, né? o mineiro é forte. Mineiro. Mas mineiro aguenta, mineiro aguenta. Eles tiveram que adaptar, né? A empresa tá pra atender todo o público, né? Não, e quando a Desde gente fala de menorzinho e mineiro, tem um mineirinho, amigo nosso, que ele é o Claudinho de Pirona. É mineiro, né, Joaquim Claudinho? Mineiro. Claudinho de Pirona é mineiro. Muzambinho. Muzambinho. E Claudinho de Pirona fazia uns fretes em Minas Gerais na época, antes de se tornar Uber. Bem antes de se tornar Uber, bem antes de se tornar animador de festa de infantil, ele era caminhoneiro. E ele fazendo um frete pra Varginha nessa época e tal. Essa história é triste. E aconteceu com ele algo semelhante a vocês. Ele deve ter parado em algum posto, deve ter comido algo que não lhe caiu bem. E nesse instante, então, Alexandre, ele pensa assim, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu faço, o que eu não faço. Então ele deu luz alta no caminhão e foi na frente do caminhão, porque daí a luz alta ninguém consegue ver direito o que o cara está fazendo. E Claudinho de Pirona, ele sempre foi um menino de muita expansão de conhecimento, muita área para adquirir conhecimento, ou seja, a cabeça dele era um pouquinho maior que a da gente, cérebro, né, Joaquim? Avantajado o cérebro dele e tal. E Claudinho de Pirona, então, sempre teve a cabecinha um pouco maior. Tanto é que quando ele estudou com o Joaquim e tal, o Joaquim trazia uma e ele trazia 2 melancias no boné. Mas é situações diferentes aqui que não vem ao caso. E Claudinho de Pirona foi lá na frente do caminhão, deu luz alta no caminhão e falou, vou ter que fazer aqui. Mais ou menos você, no trilho lá. Então, mas hoje ele não poderia estar aqui, né? Não, Claudinho de Pirona a gente vê muito pouco até. É até por causa do fone, assim, né? Geralmente Não. o Bluetooth não conecta. Não dá sinal do dá. lado pro outro, não pega sinal. O Bluetooth, bem lembrado, só pega o lado. O outro lado não pega o Bluetooth, né? O sonho dele tem 3 temporadas, né? Tem. É uma série, né? Claudinho, eu com o Joaquim não tenho nada a ver com isso, é o cara que tá falando aqui, Claudinho. É uma série o sonho dele, Olha, né? eu só tô lendo aqui, ó. O negócio. Ó, o script. E aí Claudinho desce do caminhão, apurado, tudo abaixo as calças, com aquele avantajado membro de conhecimento, e abaixa os bracinhos também, né? E a polícia vê aquela luz forte já nas alturas de Varginha. Só ali, sombra. e aquela sombra grande assim, ou seja, braços e pernas do mesmo tamanho e a parte intelectual muito avantajada, né? O armazenamento intelectual bem grande. E aí Claudinho de Pirona tá lá fazendo, a polícia se surpreende com tudo aquilo, desce com o giroflex ligado, pensa, só pode ser uma nave espacial e aquele ali é um ET tentando alguma coisa. E aí o sargento manda o soldado Meireles na frente. O soldado Meireles, vai lá, faça contato para nós ver o que é. Aí o soldado Meireles de longe levanta a mão, né? Soldado Meireles, Polícia Federal do Estado de Minas Gerais. Meireles. Estamos aqui em paz, pacificando o nosso contato, querendo fazer o primeiro contato, fazendo contato com você. Se apresente imediatamente. Aí Claudinho de Pirona já tinha acabado com o serviço, tudo, levantou, ficou de pé e falou assim, aqui é Claudinho de Pirona, mineiro sul de Minas, tô aqui bem quieto tentando cagar, tô fazendo cocô. E aí que foram ver que era ele, cara. Daí que ele abandona o caminhão, porque daí a polícia pega ele, né? Situação desagradável, né? Confundiu o cara ali, só porque ele tava em Varginha e tinha... Né? Hoje ele tá. Hoje é empreendedor, né? Hoje ele se tornou empreendedor aqui. O descobridor na cabeça. Já é motorista de aplicativo. De aplicativo. Tem um casinho, né? Tem o casinho. O casinho dele nunca deu manutenção, cara. Faz 6 anos que ele tem o casinho. Nunca fez, né? É. Não, mas ele falou pra nós que nunca deu manutenção. Esses dias aí só que. Pensa no carrinho bom. Ele falou. O casinho que levou as batatas? Não, ele não, então, empreendedor, ele transporta né? tudo por Uber. Saiu do Ceasa esses dias. E o Rodrigo reclamando, mas não era do Claudinho de Pirona, aquele do Ceasa, não. Não, do Claudinho de Pirona não aceitaria, até porque é um carro bem cuidado, né? Não dá manutenção, Claudinho de Pirona não aceitaria carregar, né? Eu era o pistolinho da batata. O da batata eu acho que era o pistolinho, né?